boa semana. Todo mundo sabe que ontem, dia 6 de novembro, foi o segundo dia das provas do Enem, não é? E foi o dia da prova de redação. A proposta da redação era sobre a intolerância religiosa, não é? Como lidar com a intolerância religiosa, que é um dos problemas da sociedade. É claro, se a gente for comparar a questão da intolerância religiosa no Brasil, por exemplo, com o Estado Islâmico, ou com, sei lá, outros países aí, em condições de conflito, não é coisas pesadas de gente morrendo e tal, a gente é levado a pensar que no Brasil não tem intolerância religiosa, mas isso é uma grande bobagem. Nós temos um grande problema de intolerância religiosa, certo? Nós temos um grande problema de todo tipo de intolerância, né? De racismo ainda, de vários preconceitos. Nós somos educados muitas vezes dessa maneira e muita gente termina sofrendo por causa disso. E isso passa para a educação das crianças, os preconceitos, as coisas erradas vão passando adiante e vai formando uma sociedade cada vez mais doente quando tem aí o antídoto para se curar, que é o diálogo, que é o estudo da questão, não é? Que é a conscientização de que as coisas não precisam ser assim, né? Eu lembro, na minha infância, eu tive uma educação evangélica, certo? Uma criação evangélica, e na minha infância eu recebi apelidos dos meus coleguinhas de escola apenas por ter nascido numa família evangélica. Olha só, que sentido faz uma coisa dessa? Faz tanto sentido quanto eu odiar uma pessoa por ser negra ou por ter nascido judia, não é? Porque como é que a pessoa escolheu, para começar, né? Vamos tentando entrar na lógica dessas pessoas. Quem nasceu numa família evangélica, ele escolheu nascer nessa família evangélica, por que que eu vou odiá-lo? Por que que eu vou colocar apelido nele? Ficar com marcação querendo que ele seja um santo perfeito só porque ele diz que é evangélico? E deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que está cheio de professores católicos que tem esse tipo de abordagem? Que chega na sala dos professores e diz assim, fulana é não sei o que, é com o namoro maior do mundo na sala e é porque é crentinha, aquelas crentinhas. Tem em 2016, tem professores desse jeito, com esse tipo de abordagem na sala dos professores. Agora me diga, é correto uma coisa dessa? Porque a pessoa é evangélica. Quer dizer que tem que ser um Papa Bento XVI dentro da sala de aula ou na sua vida, né? Só por ser evangélico? Mas existem esses preconceitos, né? Existe um ódio em relação a muitas pessoas porque são evangélicas. E vice-versa também, né? Vamos chegar já lá. Mas eu ouvi falar até que houve um tempo em que os grandes padres aqui da região diziam que não se desse um copo d'água para um evangélico, para um protestante, como eles diziam, né? Agora vejam que bobagem, porque o sujeito é evangélico. E daí que ele é evangélico? As pessoas devem ter o direito de pensar diferente, né? Agora, o contrário, o preconceito partindo do evangélico existe? Existe, e como existe, né? Eu acho que eu não preciso nem lembrar da imagem do pastor, se bem que aquilo não é evangélico, aquilo ali é uma igreja de oportunismo, todo mundo sabe, chutando uma imagem de veneração da igreja católica, não é? Eu conheço o caso de evangélicos que na Sexta-feira Santa fazem churrasco para tirar onda com a cara dos católicos. Ou seja, intolerância vem, intolerância vai, de um lado e de outro, né? Que coisa horrível, né, gente? Em pleno 2016, as pessoas evoluídas, não é? Supostamente evoluídas, o conhecimento da ciência avançando, tudo avançando, e as pessoas ainda no fundo do poço da burrice e intolerância medieval, não é? Agora, outra coisa interessante. Olhe, os caras fazem isso por pura hipocrisia. São hipócritas.
Por quê? Porque muitas vezes esses caras que têm preconceito com o evangélico por ser evangélico, ou o evangélico que tem preconceito com o católico por ser católico, eles não estão nem aí para a religião deles. Gente, deixa eu dizer uma coisa, eu já vi atividades de escola de crianças, né, que chegaram com a atividade, o professor católico passou a atividade para ele perguntando o que Jesus disse no Salmo 73. O que Jesus disse no Salmo 73. Olhe o conhecimento de Bíblia de uma pessoa dessa, não é? Eu já ensinei a professor católico o que é transubstanciação, porque a figura não sabia o que é transubstanciação. O suposto milagre que acontece, né, que a hóstia muda de substância, vira o corpo de Cristo o vinho vira o sangue. Transubstanciação. E pessoas que não sabem o que é isso. E que estão lá todo dia, Jesus, Maria, José, São Miguel, não sei o que, São Miguel, Arcanjo, orai por nós, São Sebastião, e não sabe nada da religião deles. Não sabe nada, não tem uma leitura da Bíblia, não tem leitura de catecismo, não sabe porcaria nenhuma. Por quê? Porque não está nem aí. Agora, na hora de ficar criticando as outras pessoas, né, é um dos primeiros que criticam. Nos evangelhos acontece a mesma coisa. Não é porque o sujeito é evangélico que ele tem conhecimento, às vezes, nem da doutrina da igreja dele e está esculhambando os outros. Né? Então, eu acho, na minha opinião, existem cidades aí que são cidades pequenas que o pastor, a igreja evangélica é do lado da igreja católica, ficam brigando um do lado e do outro pelo microfone. Na minha opinião, se houvesse uma educação religiosa dentro dessas igrejas, essa questão diminuiria. Por quê? Porque as pessoas teriam um debate saudável. Não era um debate, você é crente, dizendo ignorância, dizendo besteira, como as pessoas fazem, né? Que fosse pelo menos um debate pautado em conhecimento de verdade. As pessoas não têm esse conhecimento, né? É errado as pessoas terem religiões diferentes? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas pessoas confundem também a questão da tolerância religiosa com ecumenismo, não é? Tem gente que acha que porque agora é, é para tolerar, agora eu não posso mais ser católico, não. Eu agora tenho que ser um católico misturado com crente, com evangélico, né? Vamos usar esse termo que é bem menos vulgar, né? Tem gente que acha assim, tem gente que acha que tem que misturar, vamos respeitar tudo, vamos respeitar. Agora quando chega em candomblé, não sei o que, ele não respeita, não é? Gente, ninguém precisa gostar, amar de coração, nem praticar a religião do outro. Não, ninguém precisa não. O que você precisa é você respeitar. Você não chegar apontando o dedo, você não chegar esculhambando a religião do outro, não é? Principalmente quando você não tem nenhum conhecimento da religião do outro. Tem gente que não tem conhecimento nem da sua própria religião, quanto menos da do outro, e vai falar. Isso acontece bastante, né? Enfim, você pode sim, você pode ser católico forte, de achar que os protestantes estão certos. Desculpa. Que os protestantes estão totalmente errados, são hereges, vão para o inferno. Você pode pensar isso. E você também, evangélico, você pode pensar que os católicos são idólatras, estão errados. Você tem todo o direito de pensar assim. Agora, uma coisa é a sua vida privada, não é? Você pode pensar assim em sua casa, você pode pensar assim em um ambiente privado. Agora, por que você estaria aí no ambiente público xingando as pessoas, fazendo proselitismo chato? Você gostaria, vou fazer uma pergunta, você gostaria que uma pessoa que tivesse mais conhecimento que você e sei lá, chegasse da religião islâmica, né, cheio de conhecimento, e começasse, isso é um otário, isso não sabe nem que as escrituras dele em hebraico, em grego dizem não sei o que. Você gostaria disso? Acho que não. Então, por quê? Por que que você desafia as pessoas a ficar com doutrina, a ficar com discussão?
Por que que você faz proselitismo com as pessoas quando elas não desejam que você as convide, sei lá, para se converter na religião delas? Se você não quer que façam isso com você, o que te leva a crer que você tem o direito de fazer isso com as pessoas, né? Todos nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos aparências diferentes, temos opiniões políticas diferentes, opiniões religiosas diferentes, e daí nós podemos conviver ainda apesar disso, né? Isso também não significa que não se debate religião, tem idiota, isso é idiotice dizer. Desculpe, religião não se discute. Burrice, religião se discute sim. Política não se discute. Política é o que mais se deve discutir. Não é porque uma frase é popular que é verdade, né? Religião e política se discutem sim. Agora, existe a forma de discutir, existe um momento de discutir, existe um momento de se abraçar, existe um momento de respeitar, de você estar no mesmo ambiente, você pensando totalmente diferente do seu próximo, entendeu? Você tem o direito de acreditar que o seu próximo é idólatra, você tem direito de acreditar que o seu próximo está todo errado, mas e daí? Esqueça isso quando você estiver na presença dele, né? Você pode respeitá-lo, você pode ter um diálogo com ele e você pode discutir até religião com ele. Você pode sim, né? Agora, chame ele na sua casa, né? Discuta religião com ele de uma forma educada, sem gritos, sem briga, não precisa disso. E principalmente uma vida social saudável, nós cooperarmos para uma cidade limpa, para uma cidade de respeito à diversidade, não é? Para uma cidade mais pacífica, para uma cidade menos ignorante. Cadê vocês religiosos? O que é que vocês estão fazendo para diminuir a ignorância das pessoas? O que é que você, que informações, que incentivo ao estudo, que incentivo a prática a prática humanitária vocês estão fazendo nas igrejas? Será que não está faltando isso não? Eu acho que está faltando um bocado. Eu tenho visto cultos e missas em que não se fala em civilidade, não é? Não se fala em conhecimento, só se fala besteira. Maria é chamada de ave porque é Eva, ao contrário, burrice, ignorância. Por que que vocês dizem ignorância para as pessoas, né? Eu acho que isso já passou faz muito tempo. Que tal fazer um discurso de conhecimento, né? Que tal fazer um discurso de incentivo ao estudo, né? Estudo religioso e secular também. Por que não fazer um discurso convidando a civilidade, a convivência pacífica? Está faltando muito isso. Está faltando isso. E o mundo está progredindo e nós não estamos acompanhando, ainda estamos burros, não é? Discutindo em público de forma violenta, de forma tosca, de forma ignorante, sem saber o que é transubstanciação, não é? Dizendo que Maria é ave porque é Eva, ao contrário, esse tipo de burrice. E muitos outros. Selo da besta, implantar selo da besta no Brasil, não sei o que da trombeta de Jerusalém. Gente, isso é para ficar no passado. Isso é coisa de Idade Média. Tá bom de passar isso já, né? Então, o vídeo já está ficando longo. Eu espero que eu tenha causado aí alguma reflexão sobre a questão da diversidade religiosa, não é, da tolerância, de uma convivência harmônica, apesar das diferenças. Todos somos diferentes, temos o direito de termos nossas convicções, inclusive temos o direito e talvez o dever, na minha opinião, né, de colocarmos nossa crença sim como bandeira política. No seguinte sentido, não é no sentido de fazer proselitismo, de fazer fascismo, não é isso. Mas se o socialista vota socialista, né? Se o funcionário público vota funcionário público, se sei lá, o liberal vota liberal, por que que o religioso, na hora de votar, ele tem que jogar no mar do esquecimento a religião dele, porque senão ele é um fanático fascista, não sei o que está votando em religioso, que está votando em moral. Por quê? Isso não faz o menor sentido, isso é discurso antirreligioso, discurso de ódio. A verdade é essa. Só que
Nós, enquanto religiosos, temos que nos educar, né? Temos que progredir, temos que melhorar. Essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado deste vídeo.